A indústria brasileira de formulários, situada em São Bernardo do Campo, fundada em 1968 pelo empresário Hamilton Lucas, foi responsável pelo Diário do Comércio e Indústria, o CDI, que em 1997 declarou falência. 96, né, Rafa, mais ou menos, mas... O processo começou em 96, mas a falência ela foi decretada efetivamente em março de 2000. Exatamente. Decretou falência, deixando várias centenas de trabalhadores sem suas verbas rescisórias. Muito tempo se passou desde então, né? Então, alguns trabalhadores ficaram comprometidos financeiramente, chegando a uma situação de extrema pobreza, outros adoeceram e muitos, infelizmente, ainda estão no curso do processo para conseguir receber aquilo que deve, né? E hoje a gente vai conversar com o Rafael Maia, que é o responsável pelo departamento jurídico aqui do Sindicato dos Jornalistas, que vai poder falar um pouquinho sobre todo o andamento desse processo. Rafael, tudo bem? Como é que tá? Olá, tudo bem, Viné? Boa tarde, primeiramente. Prazer estar aqui podendo esclarecer pontos importantes de processos relevantes da classe dos jornalistas. Perfeito, Rafael. Rafael, dá para a gente, então, você conta um pouquinho desse histórico desse processo aqui, né? Quando que iniciou, o que a gente tem do processo aqui ainda? É importante fazer esse histórico, porque como é um processo muito antigo, então as informações vão se perdendo com o tempo, e é importante a gente retomar para essa informação não se perder. Então, primeiramente, né, o grupo que foi à falência é o grupo IBF, que era a antiga Indústria Brasileira de Formulários, que era uma gráfica que fazia formulários, né, emitia passagens, todo tipo de formulário. Era uma potência. Ela era tão forte que, na época, nos anos 90, ela patrocinou o time do São Paulo, na época que o São Paulo foi campeão mundial, aquela época gloriosa do São Paulo. Patrocinou pilotos de Fórmula 1. Acho que o Wilson, o Fittipaldi, ou o filho dele, eu não lembro como chama, que é um Fittipaldi também, foi patrocinado por eles. Então, era uma empresa muito forte, uma empresa que construiu um patrimônio muito grande, e ela começou a adquirir outras empresas. Então, nos idos de 90, ela adquiriu o antigo DCI, Diário do Comércio e Indústria, que era um jornal praticamente quase que centenário, que era da década de 30, e que foi para as mãos desse grupo, que é encabeçado por esse empresário chamado Hamilton Lucas de Oliveira. Final dos anos 90, nos anos 2000, a empresa entrou em decadência. Isso também tem a ver com o fato do setor gráfico também já ir para o papel perder para a internet, né? Então, no ano 2000, foi decretada a falência. E junto foram o Diário do Comércio e Indústria, que é o DCI, e também a Editora Visão, que publicava uma revista semanal chamada Visão. E além do DCI, esse grupo publicava um jornal chamado Shopping News. Sim. Então, tinham dezenas de jornalistas, centenas de jornalistas que trabalhavam nessas redações nessa época. Então, esse processo ocorreu, foi decretada a falência, foi nomeado um síndico da ativo. Essa falência ela é muito antiga, ela correu ainda sob a égide do Decreto-Lei 7661 de 45, que é muito antigo ainda, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. E no meio do caminho, quer dizer, em 2005 já muda a lei, entra a nova lei de recuperação judicial e falência, mas esta falência ainda está pelo sistema do Decreto-Lei anterior. Que então existe a figura do síndico da ativo. Sim. Explica um pouquinho quem que é essa figura do síndico da ativa, qual que é o papel dele? Importante. Então, quando o juiz decreta a falência, o empresário, o dono da empresa, ele perde a disposição do patrimônio, ele não tem mais acesso à empresa. Então, isso é feito, digamos, é nomeado um síndico da ativo, né, um síndico nomeado pelo juiz, uma pessoa de confiança do juiz, para que faça o que a gente chama de arrecadação do ativo, ou seja, pegar todo o patrimônio dessa empresa, arrecadar, para poder depois fazer a alienação. Vender para fazer, digamos, o dinheiro para pagar o passivo. Então, esse síndico, ao mesmo tempo que ele arrecada o patrimônio para poder fazer os leilões, ele também tem que acompanhar as contas do passivo. Então, ele tem que fazer o quadro geral de credores, que a gente chama de QGC, quadro geral de credores, que é a listagem com toda a dívida. Então, por exemplo, está lá no QGC, as primeiras são os trabalhistas. Então, está lá quase 2.000 profissionais, porque não são só jornalistas,
também gráficos e outros setores, das outras empresas do grupo. Né? Então, muita gente como credor. E, ao mesmo tempo, ele tem que administrar todo esse patrimônio. E o patrimônio, no caso da IBF, era um patrimônio gigantesco. Tinham terrenos no Brasil inteiro, imóveis no Brasil inteiro. Então, assim, tinha condições de efetivamente fazer o pagamento dos credores com a venda do patrimônio das empresas. Sim. Tinha patrimônio, valores assim altíssimos. Uhum. E passados 30 anos, quase, né, são 25 anos, 26 anos da decretação da falência, né, 24 anos da decretação da falência, foi em 2000, e até o presente momento, ninguém recebeu nada. Entendi. E você estava explicando agora um pouco com relação a justamente a maneira como está sendo administrada essa massa falida através dessa pessoa que é o síndico da ativa. Né? Existe algum tipo de questionamento com relação à administração dessa massa? Como é que está sendo isso? Sim, esse é o ponto que eu acho que é o principal aqui da nossa conversa. Eu acompanho o processo de falência já há muitos anos, acompanho mais de centenas de processos de falência e, na minha experiência profissional, eu nunca vi um processo assim tão, digamos assim, não vou dizer esdrúxulo, mas um processo assim que chama muita atenção por algumas coisas que aconteceram. Então, por exemplo, são imóveis, muitos imóveis que existem, e esses imóveis eles foram, optou-se na época por se fazer a locação, para que esses imóveis não fossem invadidos e não tivesse custo. Só que esses contratos de locação parece que não haviam cláusulas de reajuste, os valores muito módicos. Então, a impressão que dá é que não havia um interesse em que se vendesse esses imóveis e ficasse ad eterno essas locações, porque a pessoa que pega um imóvel aí com uma locação, um valor muito baixo, ganha muito dinheiro. Então, para você ter uma ideia, hoje existe uma denúncia, a própria empresa, a própria IBF, através dos seus advogados particulares, ela entrou com um pedido de destituição do síndico, recentemente, agora em 2024, em que ela alega que houve malversação do patrimônio por conta de imóveis locados por valores módicos, sem cobrança quando não havia o pagamento. Para você ter uma ideia, há uma denúncia, um dos imóveis que foi arrecadado, que pertencia ao grupo, que tem que ser vendido para poder pagar todos os credores, é o chamado Palácio dos Cedros. Palacete dos Cedros, uma coisa assim. São 2 imóveis que ficam ali no Ipiranga, antigos, que são palacetes mesmo, que são feitos casamentos hoje em dia lá. Acho que é alugado para uma empresa de locação de buffet, enfim. Esse imóvel está desde, acho que, salvo engano, os anos 2000, começo dos anos 2000, ou final dos anos 2000, a R$15 mil. E não há notícia de reajuste. E há uma avaliação, ainda não oficial, mas uma avaliação de um outro credor que apresentou no processo, que a locação desses imóveis deveria ser em torno de R$400 mil. Nossa, é uma diferença brutal. E porque são imóveis que estariam avaliados em 33 e 50 milhões de reais. Sim. São imóveis, são tombados, mas são imóveis suntuosos. Do lado do Museu do Ipiranga. Então, eu acho que até... É muito conhecido. Então, segundo essa denúncia, esse pedido de destituição do síndico, que a própria falida fez no processo, ela cita que esse local, para você fazer um evento lá, a locação é de R$80 mil. Ou seja, um dia é muito mais que o dobro do que é pago pelos 2 imóveis oficialmente na falência. Então, são coisas que vão acontecendo que você começa a chamar atenção. Por exemplo, esse processo, não é natural um processo demorar tanto tempo assim, se há patrimônio. Porque existem processos que vão ser eternos, que vão demorar e não vai receber, mas é processo que não tem patrimônio. Quando existe um patrimônio, não tem razão de ser para demorar tanto. Então, esse processo, até o ano passado, ele ainda era um processo físico, ele não estava digitalizado. E não havia interesse nenhum de ninguém, da justiça ou mesmo do síndico, em digitalizar. E óbvio que a digitalização favorece a fiscalização, favorece a celeridade. Depois que se digitalizou esse processo em janeiro do ano passado, esse processo começou
realmente andar. Sim. Eu acompanho esse processo desde 2012, foi quando eu entrei no sindicato. Já havia mais de 10 anos que já corria. E veja bem, eu não tinha como acesso, porque era um processo em São Bernardo, era físico, que você tinha que olhar lá 70 volumes, em 200 páginas. Você não conseguia nem... Tinha que ir em algum arquivo lá, porque não tinha esses volumes lá. Fora os inúmeros incidentes que existem no processo. Agora não, é tudo digitalizado. Você pesquisa, você acha o processo. Você vê o que está acontecendo. E com isso ganhou uma celeridade. Celeridade, e os credores começaram a retomar. Então, assim, hoje o processo já está num outro nível. Né? As partes, que são os credores, estão pressionando o juiz, pressionando o Ministério Público, pressionando o síndico do ativo, para que haja uma rapidez na finalização do processo. O que precisa fazer? Começar os pagamentos. Isso que eu ia perguntar agora, né? Então, assim, a gente tem os credores, né? E uma parte significativa dos trabalhadores, que inclusive estão aqui no nosso jurídico aqui. Algumas dessas ações aqui estão no nosso jurídico para a gente poder, enfim, atuar em cima disso, né? Você sabe dizer qual é o valor devido para esses trabalhadores e se efetivamente esse trabalhador agora, né? Você já falou que existe uma celeridade nesse processo, né? Se a gente vai conseguir efetivamente concluir esse processo de liquidação da empresa. Bom, primeira coisa, assim, o valor até 2019 dos credores trabalhistas estava por volta de 67 milhões. Tá? Todos. Só aqui no sindicato nós temos mais de 150. Cada um é um valor. São valores que foram definidos nos seus respectivos processos trabalhistas, sejam processos individuais que o sindicato entrou, ou até mesmo processo coletivo, que o sindicato entrou com alguns processos coletivos, e estão lá nomeadas essas pessoas. São 150, mais ou menos, jornalistas que o sindicato atua. Mas lá no processo são muito mais. Então, o crédito, o débito total da empresa, só na parte trabalhista, é 66, 67 milhões de reais. Segundo a informação que o próprio síndico colocou no processo recentemente, já teria mais ou menos 67 milhões arrecadado, com o que já foi vendido. Já foi vendido terreno no Rio de Janeiro, já foi vendido vários terrenos em São Paulo, em Itapetininga, em Pernambuco. Faltam ainda esse do Ipiranga, que é o mais valioso. Sim. Falta ainda um terreno grande em Brasília, outro em Mojimirim, que surgiu agora, e talvez mais um em São Paulo. Então, assim, tem ainda alguns imóveis para irem a leilão e já tem valores arrecadados lá. Há informações que esses 67 milhões não estaria atualizado, seriam valores depositados à época. Como esses valores são depositados numa conta judicial, teriam correções monetárias. Então, a avaliação é de que teria mais de 100 milhões já parado lá, esperando. Sim, ou seja, já poderia pagar. Então, nesse ponto, o que nós fizemos como sindicato? Quando surgiu essa informação, porque até então não havia essa informação correta, porque só o síndico sabe exatamente quanto já havia sido arrecadado, porque ele que domina toda a arrecadação dos pagamentos. Quando ele colocou essa informação no processo, eu imediatamente, em nome do sindicato, solicitei para o juiz o pagamento dos credores trabalhistas, ainda que parcial. Ainda que parcial. Se o dinheiro não der para pagar tudo, mas paga uma boa parte. E o juiz indeferiu. Né? Então, a gente não se conformou com esse indeferimento e já recorremos para o Tribunal de Justiça. Já entramos com uma medida chamada agravo instrumento, que é um recurso contra essa decisão. Então, essa questão está pendente, vai ser julgada pelo Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça entender que nós temos razão, nós elencamos uma série de motivos, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, que não há mais razão lógica para se aguardar a venda de todo o patrimônio. Ele deu uma justificativa? Ele só quer pagar a partir da venda de todo o patrimônio? Exatamente. Como a antiga lei de falência entende que depois que realizar o ativo, que é vender o patrimônio, é que paga o passivo, ele está fazendo essa interpretação, na minha forma de ver, pequena. Tem que se interpretar com a modernidade, com a situação nova, inspirados em princípios que levam à efetividade do processo. Então, não há por que esperar vender um patrimônio lá em Mojimirim, outro em Brasília, que vai demorar porque ainda sequer foram avaliados, sendo que tem dinheiro e as pessoas estão morrendo. Essa que é a verdade. As pessoas... Foram mais de 30 anos esses credores. Sim. Então, muita gente morreu, muita gente se perdeu. Então, assim, é um problema. Até um apelo que eu faço para as pessoas que faziam parte dos processos pelo sindicato, para entrar em contato com o sindicato, para a gente atualizar
contato, atualizar telefone, e-mail, inclusive herdeiros, né? Porque muitas dessas pessoas já faleceram e aí os herdeiros vão ter direito, a gente vai ter que habilitar esses herdeiros. Sim. Então, tem todas essas providências que serão necessárias. Mas é isso, o sindicato entrou com um pedido para tentar efetuar o pagamento quanto antes. E assim, agora, eu imagino assim, para a gente finalizar, próximo passo e próximas expectativas. Assim, a gente ainda não tem uma data de resposta desse recurso que a gente entrou, né? Então, quais são os próximos passos nossos aqui no nosso jurídico? É essa atualização cadastral e a espera, a expectativa dessa resposta do nosso... Exato. A gente tem que estar atualizando essas pessoas, né? Pra gente... muitas dessas pessoas não estão mais nos endereços antigos, os telefones eram fixos, não existem mais. Todo mundo hoje em dia é celular, ninguém tem mais fixo. Porque essas pessoas foram clientes do sindicato, procuraram o jurídico do sindicato antes da falência, porque eram processos trabalhistas. Então, coisas no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, é muita gente que a gente não tem mais contato. De toda forma, a gente acompanha o processo como um ator ali ativo, fazendo de tudo para que o processo aja da forma mais rápida. A gente vai acompanhar e se manifestar em relação a essa questão do pedido da destituição do síndico, quando for chamado a se manifestar. E, principalmente, acompanhando essa questão do recurso para pagamento antecipado. Né? Que, na verdade, não é antecipado, é mais do que tardio. Mais de 30 anos depois. Então, a gente está acompanhando. E um recado que eu acho que é importante dar para as pessoas é o seguinte: esses credores eles estão sendo procurados por algumas empresas de compra de crédito, né? Porque hoje em dia se permite que você venda o seu crédito para uma empresa e ela passa a ser o credor. E essas empresas elas procuram as pessoas porque os nomes das pessoas estão lá nos processos, elas acham, tem esquema, enfim, conseguem achar o telefone dessas pessoas, o endereço e entram em contato oferecendo a compra. Então, um apelo para que não façam a venda. Sim. A gente entende que está próximo de ter o pagamento, tem dinheiro suficiente e não tem por que, agora, nessa altura do campeonato, fazer a cessão desses direitos por valores pífios. Né? Essas empresas cobram 5%, pagam 5%, 10% do valor de face do crédito da pessoa. Então, o que a gente pede é para que essas pessoas não... Se forem procuradas, mas fala que é para procurar a gente aqui, o sindicato, enfim. E nem não dá bola. Entendi. Então, tá bom. Rafael, obrigado mais uma vez. A gente espera que a gente consiga fazer essas conversas com mais frequência e aguardar agora os próximos passos desse processo. Eu que agradeço. Sempre um prazer poder estar aqui contribuindo com a categoria dos jornalistas. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agora, pedir para vocês sempre acompanhar os canais e acompanhar as nossas redes sociais também, para que a gente possa atualizar com frequência esse status desse processo que atingiu muito forte a categoria, para que a gente consiga chegar efetivamente a uma solução o quanto antes possível. Até mais.